Certo, vamos mergulhar logo nisso. Boas-vindas a este nosso guia ortográfico. A língua portuguesa é fantástica, mas quem nunca parou na frente do teclado com o dedo flutuando sobre a tecla do tracinho, com aquela dúvida cruel? O uso do hífen parece um mistério completo. Mas o objetivo da nossa análise hoje é desmistificar tudo isso. Existe uma lógica oculta, um padrão super elegante por trás do hífen. E a partir do momento em que a gente entende isso, o que antes parecia um obstáculo gigantesco vira uma ferramenta incrível de clareza para a nossa escrita. E o que é curioso sobre essa visão mais tradicional das regras da gramática é que ela realmente assusta. Quando a gente olha para esses blocos densos de texto e aquelas listas infinitas de exceções, a sensação imediata é de pura sobrecarga visual. Parece que é impossível memorizar tudo isso. Mas olha só que libertador, ninguém precisa decorar nada de forma mecânica. Quando a gente passa a entender a personalidade das letras e dos prefixos, de repente o uso do hífen passa a fazer todo o sentido lógico do mundo. E para dominar essa estrutura, a nossa explicação de hoje vai passar por 5 passos fundamentais. Primeiro, a genial regra dos opostos. Depois vamos falar das letras rebeldes, H, R e S. Em seguida, os prefixos que sempre exigem o hífen. No quarto passo, o grande dilema de quem escreve, bem e mal. E por fim, os substantivos compostos e a nossa herança indígena dos sufixos tupi. Vamos lá? Passo número 1. A regra dos opostos. A base de todo o sistema. Esse é, sem dúvida, o conceito mais poderoso para se guardar na cabeça. Pense na ortografia como um imã. Na nossa língua, assim como no magnetismo, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Olha como isso funciona de um jeito brilhante na prática com as vogais. Quando um prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com uma vogal diferente, elas se atraem e se unem direto, de forma super fluida. O O e o E em autoestrada formam uma coisa só. Agora, se as vogais são idênticas, elas entram em choque, elas se repelem. É exatamente por isso que micro-ondas ou anti-inflamatório exigem o hífen. Ele funciona como um verdadeiro escudo isolante para separar esses dois Os ou os dois Is. E a beleza disso tudo é que essa mesmíssima lógica de atração e repulsão se aplica perfeitamente às consoantes. Consoantes diferentes se combinam sem atrito nenhum, como em hipermercado. O R e o M simplesmente dão as mãos e seguem o jogo. Mas consoantes iguais precisam de uma barreira. Em interregional, temos dois R's batendo de frente, portanto o hífen entra em cena para separar os dois com segurança. Só de internalizar essa única regra mental das letras iguais e letras diferentes, a gente já elimina metade das dores de cabeça na hora de escrever. Passo número 2. Letras especiais H, R e S. As rebeldes do nosso alfabeto. Bom, toda boa regra tem aqueles personagens que simplesmente se recusam a seguir a norma. A letra H, por exemplo, é a grande aristocrata da língua portuguesa. Ela tem uma lei absoluta e que não se quebra por nada. Ela não se mistura com prefixos. Se a segunda palavra começar com H, usa-se sempre o hífen, sem exceções. Termos clássicos como anti-higiênico, super-homem ou pré-história provam exatamente isso. O H exige o seu espaço pessoal em qualquer ocasião. Agora, as consoantes R e S têm um comportamento fascinante quando vêm logo depois de uma vogal. Elas não apenas perdem o hífen, como se duplicam para manter aquele som forte. É por isso que anti mais social vira antissocial, tudo junto, com dois S's, e anti mais rugas vira anti-rugas, com dois R's. É uma adaptação fonética perfeita. Claro, tem uma exceção super lógica aqui. E se o prefixo já terminar em R, como em hiperrequintado? Aí o hífen volta. Por quê? Por causa da nossa regra dos opostos lá de trás. Dois R's iguais sempre se repelem. A lógica da língua sempre prevalece. E na situação inversa, o que acontece quando o prefixo termina em R ou S e encontra uma vogal livre pela frente? Aí não tem atrito nenhum, eles simplesmente se unem, sem hífen, formando uma leitura muito suave, igual a gente vê em hiperativo ou supersônico. O R se apoia na vogal seguinte com a maior naturalidade do mundo. Passo número 3. Prefixos de uso obrigatório. Aqueles que não arredam o pé. Aqui a gente entra no território dos prefixos que carregam tanto peso gramatical, tanta força no significado, que eles exigem o hífen de forma obrigatória. Eles não aceitam se fundir. Essa é uma lista que merece estar sempre à mão. Prefixos como além, aquém, recém, sem, vice e o S, indicando um estado anterior, eles são totalmente inegociáveis. Um recém-casado sempre terá hífen. Um ex-prefeito ou vice-diretor também. A função deles é tão específica que a nossa gramática exige que eles fiquem visualmente separados da palavra principal. Tem também um subgrupo muito peculiar aqui envolvendo os prefixos pré, pró e pós. A regra é puramente sonora e visual.
Funciona assim. Se o prefixo é tônico, ou seja, tem acento, ele é forte o bastante para exigir um hífen. É daí que vem pré-escola e pós-graduação. Mas se eles forem aqueles primos átonos sem acento gráfico, eles são mais fracos e acabam se camuflando, se fundindo com a palavra. É o que acontece de forma direta em propor e pressupor. Passo 4. O jogo do bem e mal. O grande dilema da nossa escrita. Sem sombra de dúvida, esse é um dos maiores causadores de tropeços em redações, e-mails e provas por aí. O comportamento desses dois advérbios funcionando como prefixos é incrivelmente contrastante. Dá para pensar no bem como aquele prefixo super amigável e consistente. Ele oferece um porto seguro na escrita, porque mantém o hífen em quase todos os casos. Seja encontrando vogal ou consoante, o bem prefere o tracinho. Temos bem-estar, bem-vindo, bem-criado. É uma regra muito segura para se adotar no nosso dia a dia. Por outro lado, o mal, escrito com a letra L, é extremamente seletivo e bem temperamental. Ele só aceita a companhia do hífen se a palavra seguinte começar com uma vogal, com o nosso aristocrático H ou com a letra L, o que, de novo, obedece àquela velha regra de consoantes iguais se repelindo. Então ficamos com mal-humorado e mal acabado. Porém, se a próxima letra for qualquer outra consoante, o mal se funde imediatamente, criando palavras inteiristas como mal criado e mal feito. Contrastar o bem pacífico com um mal exigente é uma técnica infalível de memorização. E, finalmente, passo 5, compostos e sufixos tupi, unindo novas palavras. Vamos dar uma olhada nas palavras compostas e nas maravilhosas influências indígenas na nossa língua. Quando a gente junta duas palavras para formar um novo substantivo, uma nova unidade de sentido, existe uma lógica clara por trás. Se não tiver nenhuma palavrinha no meio ligando as duas, o hífen entra como cimento para unir. Por exemplo, segunda-feira, decreto-lei, guarda-chuva. O hífen está ali colando tudo. Mas se já existir um elemento de ligação, como um G ou um E, o hífen se torna totalmente desnecessário. É por isso que não usamos hífen em pé de moleque ou pão de ló. Só que a biologia exige exatidão, né? E isso se reflete na língua. Espécies botânicas e zoológicas recusam essa regra e mantêm o hífen de forma teimosa, mesmo quando tem elementos de ligação. Então, pimenta do reino e erva doce continuam devidamente hifenizadas. Do outro lado da moeda, o tempo fez com que algumas palavras perdessem o hífen e se fundissem para sempre na boca do povo, virando uma coisa só, como girassol, manda-chuva e paraquedas. O uso cotidiano tem um poder absurdo de alterar as estruturas gramaticais. E de forma muito rica para nossa cultura, temos as palavras de origem tupi-guarani. A regra aqui é linda e direta. Sufixos como açu, guaçu e mirim requerem sempre um hífen para se anexar com sucesso à raiz da palavra. Assim, a gente escreve corretamente termos que descrevem nossa terra e a nossa fauna, como Amoré-Guaçu e Anarjá-Mirim, valorizando e padronizando a herança linguística indígena de forma definitiva. E para encerrar essa nossa análise com chave de ouro, aqui vai um desafio prático que sintetiza tudo o que foi construído até agora. Imagine a união do prefixo super com a palavra resistente. Qual seria a forma correta? Bom, é só resgatar nossa fantástica regra dos opostos. O prefixo termina com a consoante R. A palavra começa com a mesma consoante, R. E, como a gente já sabe muito bem, letras iguais se repelem. O resultado lógico e correto é super resistente, com hífen. Ao observar a língua como esse sistema dinâmico de repulsões e atrações lógicas, o que antes parecia um livro de regras super maçante se torna um quebra-cabeça fascinante que qualquer pessoa pode montar. E aí fica a grande reflexão. Quantas outras palavras do nosso cotidiano escondem essas pequenas histórias de atração e repulsão que a gente simplesmente ainda não parou para observar?